Se a gente fosse olhar o nosso processo de investimento uma forma de uma linha de montagem, o primeiro processo nosso é analisar individualmente a empresa, né? Então, é o famoso bottom-up. Então, a gente tem um foco de uma análise fundamentalista, olhando a companhia. Quando a gente está olhando a empresa, a gente divide a nossa análise em 3 grandes pilares. Tá? O primeiro pilar é o modelo de negócio, o segundo pilar é a geração de valor e o terceiro pilar são pessoas. Quando a gente está olhando o modelo de negócio, o que a gente busca entender? Aí, primeiro é fazer um questionamento de tipo assim, poxa, faz sentido esse modelo de negócio existir no mundo? Principalmente quando a gente vê que o mundo está passando por grandes mudanças, né, a gente tenta imaginar se esse modelo de negócio vai existir no futuro. E quando a gente olha cada uma das empresas, né, que estão inseridas no setor, você percebe o posicionamento que cada uma delas tem. Esses posicionamentos, às vezes, trazem vantagens competitivas, que é o diferencial que essa empresa tem em relação aos seus principais concorrentes. Um outro ponto que a gente olha no modelo de negócio, principalmente quando a gente vai investir no Brasil, né, que a gente sabe que o Brasil acaba tendo diversos desafios macroeconômicos de forma até de certa forma cíclica, a gente tenta identificar qual que é o potencial de crescimento que aquela empresa possui, independente ou menos dependente, do cenário macroeconômico. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente acaba analisando qual que é a fatia de mercado que aquela empresa possui e fazendo um paralelo com países mais desenvolvidos. Tá? Então, assim, quando a gente pega e investe numa companhia que, apesar dela ser líder de mercado, poxa, ela tem 5%, 6% de market share, enquanto a gente vê que líderes desse mesmo mercado em economias mais desenvolvidas têm 20%, 30%, o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão que a empresa tem um potencial de crescimento muito alto. Então, mesmo num cenário macroeconômico um pouco mais desafiador, a gente vê que tem uma janela para aquela empresa consolidar o mercado, como ocorreu em outros países mais desenvolvidos. Então, isso que a gente acaba focando bastante no modelo de negócio da empresa. Quando a gente olha a parte de geração de valor, a gente destrincha ele em 2 pontos. Primeiro, a oportunidade de geração de valor e o desafio. A oportunidade de geração de valor tem muito relação com o que eu estava comentando anteriormente, que é a questão do potencial de crescimento, né? Então, assim, poxa, faz sentido você imaginar que essa empresa pode ter qual tamanho, né? Ou quando a empresa está, às vezes, se reinventando, está trazendo alguma nova linha de negócio, fala assim, poxa, essa linha de negócio que a empresa está trazendo, esse novo produto, qual o tamanho que ela pode ter? Você pode imaginar, se tudo der certo, o setor vai ser de qual tamanho, qual fatia de mercado que a empresa vai ter. Então, assim, você identifica quantas vezes essa empresa pode crescer. E o segundo é o desafio desse crescimento, né? Então, assim, aí a gente destrincha que existem inúmeras formas de você crescer. Você vai crescer de que forma? Putz, para você crescer é só você fazer mais do mesmo. Para você crescer, você vai ter que entrar em cidades vizinhas. Ou não, para você crescer, você vai ter que se reinventar muito. Então, assim, qual que é o desafio que você tem para entregar esse crescimento que a gente acredita que a empresa pode fazer para aí gerar o retorno para o acionista? E, por último, a gente acredita muito nas pessoas, né? Acho que é um clichê, mas vale mencionar que, na verdade, o diferencial de cada empresa está nas pessoas que estão ali atrás. Na verdade, assim, existem empresas que não, mas a gente gosta de investir nas empresas que a gente acredita que o modelo de negócio traz a oportunidade para os executivos serem protagonistas na história de geração de valor dessas companhias. E daí a gente pega e faz um ponderado dos 2 outros pontos anteriores, né? Modelo de negócio e geração de valor, com a parte de pessoas. Como que a gente acaba fazendo isso? Poxa, quando você olha um modelo de negócio, você fala, putz, aquela empresa tem aqueles diferenciais que a gente estava comentando um pouquinho atrás. Por que esses executivos são os executivos que devem liderar uma empresa com esse diferencial? E outro aspecto que a gente olha muito em pessoas é a questão do alinhamento, né? Então, assim, a gente acredita que não só os investidores, mas todos devem ganhar, né? Os investidores, os funcionários, clientes, etc. Então, a gente tenta buscar um alinhamento de interesses correto. Então, que tenha, primeiro, que o executivo seja remunerado de forma de longo prazo, principalmente com possibilidade, né, através de stock option, de ser dono daquela empresa. A gente acredita muito no formato de que você performa melhor quando você se sente realmente dono daquela empresa. E que daí a remuneração, então, que ele vai ganhar caso ele fique por um período significativo e que ele ganhe por atingir objetivos que também tragam valor para os acionistas, né? Então, que isso reflita em crescimento de lucro, crescimento de geração de caixa para a empresa. Então, esses são os 3 aspectos que a gente acaba
olhando quando a gente está investindo numa companhia, mas claramente a gente acaba olhando também, né, fazendo uma parte de um ponderamento do macroeconômico, e o ponderamento nosso na parte relacionada a eventualmente um cenário mais desafiador ou um cenário mais promissor, vem principalmente na parte de como diversificar a nossa carteira. E quando a gente faz essa análise desses 3 aspectos que eu comentei com vocês, a gente acaba dando nota para cada um dos pontos. Tá? 40% da nota da empresa está relacionada ao modelo de negócio dela, 30% da geração de valor e 30% de pessoas. Então, a gente tem nota para essas empresas, e daí a gente olha a questão do valuation, né, que acaba nos trazendo qual é a tira esperada daquele investimento. Então, a gente pondera, a gente acaba usando um gráfico, tá, que a gente coloca no eixo de baixo quais são as notas de todas as empresas, né, então cada uma das empresas vai estar de 0 a 100, e no eixo de cima você vai ter qual que é o retorno esperado, 10% ao ano, 15% ao ano, 20%, 30%. E daí, quando a gente coloca o nosso universo de cobertura nesse gráfico, a gente toma a decisão de investimento, que é do quê? A gente acaba gostando de investir mais em empresas que têm uma boa nota do rating proprietário, até porque uma boa nota também significa uma nota de empresas que a gente consegue entender, que vem muito do nosso histórico, dos setores que a gente já atuou, tá? Então a gente gosta de investir nessas empresas, mas também a gente acaba olhando um pouco da TIR. Então a gente faz um ponderado de qual que é o risco e retorno, olhando o nosso rating proprietário e o retorno esperado da TIR de investimento de janelas de 2 a 3 anos, que é o nosso core, que a gente busca fazer. E a gente viu 2 temas de investimento que estavam bem presentes no nosso DNA. Um deles é o que a gente chama de crescimento acelerado e o outro é de mudança estrutural. O que seria crescimento acelerado, que acaba sendo a característica presente em boa parte dos investimentos da nossa carteira? É uma empresa que está presente num setor que está passando por uma tendência estrutural e que a gente acredita que esse setor tem um potencial de se multiplicar de tamanho. Acho que entre os poucos benefícios que você tem de investir em Brasil em relação a investir globalmente, é que a gente acaba tendo alguns anos atrás de boa parte da economia do mundo. Então a gente acaba olhando paralelo, olha lá para fora e fala, olha como se desenvolveu o mundo, tentando trazer similaridades para o Brasil. Então isso é uma coisa que a gente acaba vendo. E quando a empresa tem aquela fatia de mercado muito pequena. Então isso é a característica do crescimento acelerado, que é aquela empresa assim, putz, ela tem um posicionamento que faz sentido, né, um posicionamento estratégico que ela consegue capturar valor. Esse mercado está crescendo, está numa tendência positiva de crescimento e a empresa pode ser o player que vai consolidar esse mercado em ascensão. Uma outra tese, um outro tema de investimento na nossa carteira é o tema de investimento de mudança estrutural, que a gente fala que a empresa tem uma certa ociosidade de geração de valor. O que significa isso? A empresa teria um potencial de geração de valor maior do que ela está capturando hoje, boa parte das vezes, porque as estruturas internas não estão bem alinhadas, tá? Então, o início desse investimento, muitas vezes, está relacionado à troca de executivos, troca de gestão ou dos donos da empresa, e que daí a gente acredita que esse novo time, né, vai trazer oxigênio, vai trazer experiência para fazer algumas alterações internas na companhia, para reposicionar ela de forma a ela conseguir capturar todo o potencial de valor dela. Então, esses são os 2 temas de investimento que a gente está presente na nossa carteira.